A gente pega os grandes desafios, né, que a gente tem pela frente, e é sempre muito interessante a gente comparar. Eu adoro comparação, né? Não adianta nada. Aliás, tem algumas comparações que são bizarras, né? O sujeito ganhou 60 milhões de reais na Mega Sena, suficiente para comprar 10 mil automóveis. O que vai fazer com 10 mil automóveis? Ninguém compra 10 mil automóveis. Então tem comparação que não faz o menor sentido, né? Esse dinheiro é suficiente para comprar 10 mil automóveis. Esquece. Estou falando de comparação que faz sentido. O Brasil vive hoje uma crise sanitária que o mundo conhece e que não tem precedentes. Do jeito que está hoje, não tem precedentes. Não tem precedentes pelo simples fato de que, se a gente for voltar a lembrar da peste negra que devastou a Europa, não existia América, sabe? Não existia o Brasil envolvido naquilo, não existia, simplesmente não existia. Quando você pega o mundo como ele está hoje, a taxa de ocupação, 8 bilhões de pessoas, obviamente, quase, né? É inédito. Não tem como não ser inédito. E para o Brasil, é uma grande, uma triste novidade. E a comparação que eu gostaria de trazer aqui e nós estamos falando de uma guerra contra um inimigo que não é invisível. Ele não é invisível. A gente não consegue enxergá-lo, mas ele não é invisível, ele é visível. Ele é visível em cada lágrima de um parente que perdeu um ente querido, ele é visível em cada intubação que acontece numa UTI, ele é invisível na dor dos médicos e dos enfermeiros, né? Ele é visível naquela corrida para o pronto-socorro para tentar dali achar uma vaga de UTI, ele é visível em cada pronunciamento, alguns desesperados, de governantes, de empresários, de pessoas de ONG, de diretores de hospitais. Então é um vírus visível, né? Você pode não enxergá-lo, mas ele é visível. Está visível nas ruas vazias, ele está visível no comércio vazio, ele está visível nos bares que não abrem, nos restaurantes que fecham cedo, naqueles X, né, enormes colocados entre mesas, nos plásticos que se erguem no supermercado entre o caixa e o cliente, e em todos os comércios, naqueles face shields que separam as pessoas, né, na falta de abraço. Então ele é visível, ele está aí, presente. Não há hoje uma conversa possível em que a gente não fale da pandemia, a vida está difícil, realmente está complicado. O tempo inteiro está a gente conversando sobre esse assunto. E eu queria trazer uma comparação para que a gente pensasse um pouquinho sobre como enfrentar um inimigo tão poderoso, tão visível, tão devastador quanto o coronavírus. Na Segunda Guerra Mundial, uma das armas de maior destruição foram os bombardeios. E os bombardeios aconteceram de parte a parte. Várias cidades foram bombardeadas e esses bombardeios produziam destruição em massa. As fotos, se alguém quiser verificar imagens do que foram os bombardeios em algumas grandes cidades da Europa, quem olhar vai ficar impressionado. Quer dizer, o que aconteceu ali? E, no entanto, por incrível que pareça, o número de pessoas mortas em bombardeios poderia ter sido muito pior. Não tivesse havido uma organização envolvendo as autoridades para conviver com aquele bombardeio, para conviver com aquele ataque, para conviver com aquele inimigo extremamente visível, que produzia incêndio, que produzia desmoronamento, que produzia morte nas ruas. Então, como as cidades, os grandes centros, os países, os governos se organizaram para enfrentar os bombardeios, e eu não estou falando da parte militar, eu estou falando em defesa civil, eu estou falando em como as pessoas se protegeram. Porque um civil, uma criança, não vai pegar uma arma e vai invadir o território inimigo, não é disso que se trata, isso é coisa para exército.
Como é que eles faziam? Então desenvolveram várias ferramentas para enfrentar os bombardeios, né? Por exemplo, no caso de Londres, remover as crianças de Londres, remover as crianças de algumas cidades mais visadas e levá-las para o interior. Criação de abrigos antiaéreos. Foram criados vários abrigos antiaéreos, inclusive estímulo para a construção de abrigos particulares, mas tinha muito abrigo público. Distribuição de máscara, distribuição de capacete de aço para a população, né? Treinamento de pessoal para combate de incêndio. Tinha muito incêndio provocado pelo bombardeio, então treinavam as pessoas, tinham brigadas para combater os incêndios, treinamento para primeiros socorros, para resgate de pessoas em escombros, né? Orientando as pessoas, olha, você tem na sua casa algum produto inflamável no sótão, no porão, tira o que der para tirar, né? Ó, cubram as janelas, deixem as ruas mais escuras, porque a luz das casas passando pela janela ilumina as ruas. Cubram as janelas. Coloquem fita adesiva nos vidros. Um eventual bombardeio pode estilhaçar os vidros. Coloquem alarmes de início de bombardeio, captado por sistemas de radares, alarmes de fim de bombardeio. E assim, numa organização nacional, você conseguiu fazer você conseguiu fazer com que as pessoas se protegessem. Todas? Não, o maior número possível. O que a gente está vendo de exemplo internacional que funciona é isso. É uma concertação, é uma organização entre as várias esferas de poder. E essas várias esferas de poder, não imagine, quem nos escuta, que não tem interesse político. Todos têm interesse político. Não é que só porque o camarada fala inglês, francês, alemão, espanhol, que ele é melhor do que a gente. Não é melhor do que a gente. Ele tem interesse em se eleger prefeito, governador, presidente, primeiro-ministro, deputado, senador. Todos têm interesse político. Os gestores públicos têm, claro, os profissionais que são contratados, mas na cabeça você tem gente com interesses políticos. Guerras, discussões, acusações, tem em todo lugar, não é só no Brasil, né? O Brasil não foi amaldiçoado, também não foi abençoado, é um país como outro qualquer. Mas por alguma razão que a gente tem que, não digo estudar, mas enfrentar, porque estudar é perda de tempo, vamos estudar para entender as razões, mas por alguma razão, o que a gente está vendo no Brasil é uma palhaçada dos governantes com a sociedade. A mesma palhaçada, só que letal, que eles fazem na administração do dinheiro, que eles fazem no recrutamento de mão de obra, que eles fazem na gestão de pessoal, que eles fazem na gestão dos tributos, que eles fazem em tudo que comandam. Compromisso baixo, compromisso pequeno, cenário de curto prazo. Só penso no jantar. Dane-se o que eu vou plantar para daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos. Dizem que quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Tamanho é o tempo, né? A distância de tempo que demora entre a colheita, entre a plantação e a colheita. Pois aqui não tem ninguém pensando em tâmaras. Está todo mundo pensando em coisa de curtíssimo prazo. Tem alguns mais culpados do que outros? Claro que tem. A começar pelas cabeças em Brasília. A começar pelo presidente da República. O presidente da República não distribuiria, se tivesse no Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, talvez, máscaras. Talvez não distribuísse capacetes de aço. Talvez não fizesse abrigos subterrâneos. Quem sabe, né? Se o verdadeiro britânico, o verdadeiro inglês, não mataria o bombardeio no peito com seu passado de atleta, saísse correndo, poderia sair correndo por aí. A bomba vem vindo, desvia da bomba. E alguns ficarão pelo caminho? Ficarão. E aí? E daí? Qual é o problema? Né? Vamos só cuidar dos mais velhos e das crianças, naquele tempo diriam, e das mulheres. E os outros que enfrentem, vão para a confusão, vão para a briga.
é um jeito de ver? Eu não aceito isso como um jeito de ver. Sabe? Vamos respeitar a cultura dos outros povos, vamos respeitar a crença das outras pessoas sempre. Mas existe sim o certo e o errado. Não dá para achar que tudo é um ponto de vista, que deve ser respeitado. Como respeitar uma posição anti-máscara? Como respeitar uma posição anti-distanciamento social? Como? O que mais é preciso para que alguém entenda que máscara é importante? Pode ser desconfortável, pode ser chato usar máscara, mas tem que usar. Tem que usar. Quando surgiu a AIDS, década de 80, ela era considerada e foi chamada de peste gay. E foi chamada de peste gay porque se entendia que ela se alastrava apenas entre homossexuais. Grupos de risco. E aí se percebeu rapidinho que se alastrava entre pessoas que tinham comportamento de risco. Compartilhamento de seringa, transfusão de sangue, coitados, né? Os que fazem transfusão de sangue falam que isso é comportamento de risco, mas enfim. E pessoas que se relacionavam sexualmente sem preservativo. Se relacionavam e se relacionam sem preservativo. Comportamento de risco. E aí deixou de ser a peste gay, que nunca foi, para se transformar numa doença, AIDS, provocada por um vírus, que tem que ser enfrentado com comportamento responsável. É a mesma coisa com o coronavírus. Com a diferença em favor do coronavírus, que tem uma vacina. Não existe uma vacina contra o HIV. Existem coquetéis eficientes, mas não existe uma vacina. Então, os grupos de risco existem. Existem grupos de risco no caso do coronavírus. Os mais velhos são grupos de risco, os obesos são grupos de risco, enfim, os que têm hipertensão são grupos de risco. Mas a gente está vendo com as variantes, a gente está vendo que a idade média dos internados em UTI está caindo, e caindo muito do começo da pandemia para cá, de 65 anos para 47 anos. Os mais jovens estão sendo atingidos, os mais jovens estão sendo internados, os mais jovens estão sendo também entubados. Comportamento de risco, que é o quê? Que é ignorar a ideia de que não se deve ir para uma festa, que é ignorar a ideia de que as reuniões em família devem se restringir a uma família no seu sentido mais estreito, aqueles poucos que moram numa determinada casa, e não a família, incluindo várias pessoas, exige sacrifício. Quer sacrifício maior do que sair correndo para um abrigo subterrâneo? Agora, qual é o preço a pagar pela adoção de um comportamento de risco? Não entrar no abrigo subterrâneo, não adotar o distanciamento social. É a doença e pode ser a morte. A morte e a morte de um parente. Todo mundo hoje conhece alguém que, infelizmente, perdeu um ente querido, se é que entre os que nos escutam, uma boa parte também já perdeu alguém na família, ou alguém querido de alguém próximo. O pai de um amigo, o pai de uma amiga, o pai do marido, o pai da esposa, o pai de um vizinho, alguém, um professor, um colega. Quantos colegas se foram? Médicos. E não dá para aceitar isso que está acontecendo. Não dá para aceitar o negacionismo. Não dá para aceitar o obscurantismo como uma posição, uma postura, um jeito de ver a vida. Não é um jeito certo, é um jeito errado. Então o Brasil tem que encontrar uma maneira de se juntar. Como? Nós vamos ter que pensar. Porque nós vamos ter que fazer isso. Para poder fazer uma campanha de conscientização. Cadê a campanha de conscientização? Ao estilo, atenção, fique com sua máscara antibomba, antigases, fique com o seu capacete de aço, corra para o abrigo ao primeiro alarme, o alarme de início de bombardeio tem este som, o alarme de fim de bombardeio tem aquele som. Cadê a versão coronavírus disso? Cadê o tempo inteiro em todas as televisões, rádios, redes sociais, internet, jornais, revistas,
outdoor, transporte público, enfim. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, quem puder. Tem gente que não pode ficar em casa, vai morrer de fome. Mas enfim, não tem por que ir numa festa, num pancadão. Não tem por que ir no pancadão. Não tem por que ir numa festa porque acha que é legalzinho e ai, pra mim já deu, ai, pra mim já deu. Para! Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Agora, tenho que ir na festinha porque eu cansei, porque eu não aguento mais? Até entendo. Tem lá um presidente que sugere que tudo bem, que agora invocou com máscara, já invocou com tudo, invocou com vacina, invocou com máscara, invocou com distanciamento social, abraçou um remédio falso, divulga informação falsa. Compreensível que alguns, que o admiram, ou que querem apenas uma desculpa, resolvam repetir o comportamento de risco. Mas o comportamento de risco na Segunda Guerra Mundial é talvez mais visível, né? Era uma bomba caindo na cabeça. E aqui tem bomba caindo na cabeça, sim. E está caindo na cabeça em 2021 mais do que em 2020. OMS apontando o Brasil como um ponto fora da curva. E nós vendo o ponto fora da curva nos hospitais públicos, nos hospitais privados. Acabou a ideia de que tem um ponto perdido aqui ou ali, ultrapassando a curva geral do Brasil. A curva geral do Brasil está se aproximando das aberrações, dos desvios para cima. E nós estamos batendo o recorde de mortes pós-auge. Já não faz mais sentido falar do que no auge da pandemia. Está morrendo mais gente do que no auge. Não, porque o auge é agora. Se a gente não se unir, nós vamos pagar um preço absurdo, mas absurdo, devastador. E estes governantes não se unem. E se o presidente da República não quer pilotar, se o ministro da Saúde quer continuar a ser pusilânime, quer continuar a ser bovino, quer continuar a puxar o saco do presidente da República, ele que vá. Mas que os outros se unam para fazer uma campanha nacional, em todos os estados, de conscientização da sociedade. E cada um que nos escuta agora faça a sua parte. É isso é a versão abrigo anti-bomba, isso é a versão alarme de bombardeio, isso é a versão máscara, isso é a versão contra gases, que no caso contra a Covid, capacete de aço. Vamos nos inspirar nos grandes exemplos de pessoas, de povos que superaram traumas horrorosos pela sua organização. E não que, infelizmente, pagaram um preço absurdo por culpa e pela incapacidade, pela incompetência, pela ignorância dos governantes.